A expressão templo pode levar a vários segmentos. Depende da forma como a pessoa possa imaginar e contemplar no seu dia a dia. Templo católico, templo budista, templo japonês, templo de Salomão, templo maçônico. Nossa sessão cívica pública maçônica desta noite está sendo realizada no Templo Maçônico da União, que está localizado na sede do Grande Oriente do Brasil, Paraná. E é um templo que as lojas maçônicas se reúnem para as suas sessões ritualísticas. Elas seguem um ritual adotado conforme o grau de seus participantes. O início de uma pessoa na maçonaria é no primeiro grau, que denominamos grau de aprendiz. Conforme seus estudos de aperfeiçoamento, ele vai atingindo os graus superiores. O templo tem interiormente a forma de um retângulo. A parte do fundo, que fica em plano mais elevado, chama-se Oriente, separado por uma grade chamada de balaustrada aberta ao meio. A porta de entrada é no Ocidente, no meio da parte que o separa do átrio, fazendo frente ao Oriente. O templo não deve ter janelas ou outras aberturas, a não ser que por elas nada se veja e nada se ouça do exterior. As paredes são em azul celeste. Rodeando-as, ao alto, na frisa, fica a corda de 81 nós que se estende pelo norte e pelo sul, terminando seus extremos em ambos os lados da porta ocidental da entrada, em duas borlas que representam a justiça ou equidade e a prudência ou moderação. Na parede do fundo, em um painel no Oriente, são representados os astros do dia e da noite, Sol e Lua, ficando o Sol à direita do Venerável, que é o presidente, e a Lua em quarto crescente à esquerda do Venerável. Entre eles, o delta luminoso em fundo dourado. Este painel fica bem em frente à porta de entrada e sob um dossel vermelho com franjas de ouro. Um pendente no teto, no meio do templo, estará uma estrela com a letra G no centro. Para os maçons, alguns termos como templo e loja são muito comuns e devem ser perfeitamente conhecidos entre todos os irmãos. Mas e para quem não é da ordem, o que devem pensar sobre estes termos? São nos prédios maçônicos que se encontram os templos maçônicos, mas que comportam outros cômodos como salas, quintal, banheiros, cozinhas, bibliotecas, auditórios, entre outros. Um desses cômodos é o templo, ou as chamadas lojas, que é um espaço quadrilongo onde os maçons se reúnem para realizarem seus trabalhos, os estudos e as cerimônias em geral. Como toda construção, o templo deve conter uma porta de entrada, uma antessala, onde os maçons esperam para entrar no templo, duas colunas, piso, teto, sem janelas e deve ser separado em Ocidente e Oriente. No Ocidente está localizada a entrada do templo e no Oriente fica o Venerável Mestre e entre eles o Norte e o Sul, onde ficam localizados os maçons aprendizes, companheiros e mestres conforme seus graus. Todo templo possui símbolos e cores conforme os ritos praticados. A loja é dirigida pelo Venerável Mestre e os vigilantes, sendo venerável a autoridade litúrgica. Quando os maçons estão reunidos dentro do templo, dizem então que estão na oficina, trabalhando e estudando igual a uma escola. Devem estar uniformizados, no caso dos maçons, vestem um avental representando o grau e o rito.